então, iniciando mais um RaizCast, agora na Fadisma, né? Não podemos, eu acho que, falar raiz com um estúdio desse nível que nós estamos hoje, no nosso 15º programa RaizCast da nova geração Fadisma. E a nossa convidada de hoje, mês das mulheres, a representação, a Daniela Stivaletti. Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Conta para nós um pouquinho quem é a Daniele. Vamos iniciar lá, nós sabemos que é empreendedora, quer dizer, muitos aí vão saber a história, assim como eu também, muito da história que não conheço. Eu quero saber a Daniele, em primeiro lugar, a Daniele lá da infância. Onde nasceu, aonde veio a Daniele? Perfeito. Bom, então, começando lá bem do começo, eu sou natural de Santa Maria. Toda a minha família, na verdade, eu acho que é o terceiro santamariense. Os demais, nenhum é de Santa Maria. Estão morando em Santa Maria, mas ninguém, assim, nasceu. A maioria não nasceu em Santa Maria. Então, tu é a terceira santamariense. Então tá. Eu tô com 31 anos e 31 anos residindo aí em Santa Maria. Os meus pais são daqui, as minhas irmãs. Nós somos entre 4 mulheres, né? Então, mais a minha mãe, então, casa das 5 mulheres. E nós todas, cada uma com uma formação diferente, mas todo mundo aqui de Santa Maria. Então, a nossa criação toda aconteceu em Santa Maria. Nós tivemos, assim, uma infância, como é que eu posso dizer, sempre muito bem, com suporte muito bom, muito bem abastecida. Sempre estudamos em colégios particulares. Os meus pais, digamos assim, passaram todas as dificuldades que eles poderiam para nos dar uma vida muito boa, assim. Então, a gente sempre teve, a partir do esforço deles, hoje, né, desde sempre, uma criação com muitas, vamos dizer, regalias, assim, porque... Digamos, os filhos do seu careca aqui, todos estão com a regalia voltado no sacrifício do pai e a mãe, justamente para poder dar um melhor colégio, dar um melhor caminho aos filhos. Exatamente isso. Então, os meus pais sempre batalharam muito para a gente ter o melhor estudo e que a gente se preocupasse apenas em estudar, né? E que o mercado de trabalho fosse algo mais para frente, porque eles tinham condições de dar todo esse suporte. Então, a minha mãe é professora, hoje não mais, né? Já estão aí ambos aposentados. Minha mãe era formada em português e professora de português. E meu pai é administrador. Né? Então, toda a formação do meu pai em administração, mestrado, as especializações. E sempre trabalhou em empresa, sempre trabalhou 47 anos da vida dele numa multinacional, que é a Coca-Cola. Trabalhou, então, muitos anos, aí ficou como diretor e hoje se aposentou. Se aposentou agora quando saiu a venda, né, para a Fenza. Então, aí ele se desligou da empresa definitivo. Então quer dizer que eu perdi um baita contato para poder vender uma solar lá na... fui descobrir agora, olha aí. Os contatos continuam, né? Mas ele, então, se aposentou, saiu de lá e agora está na vida de aposentado há alguns meses, né? Eu tenho, então, uma irmã gêmea que... Como que ele começou, até para nós falarmos desse esforço deles? A tua mãe professora, né? A vida inteira como professora. E o teu pai, como é que foi a carreira dele? Como iniciou até chegar ali? Um breve relato. O meu pai começou a trabalhar na CVI, né, na Coca-Cola, antes de se chamar CVI, depois... 47 anos, né? Exato, e ele entrou trabalhando com 16 anos tirando nota fiscal. Então, o trabalho dele era tirar notinha fiscal. Que era manual, né? Para essa geração que não conhece hoje, a nota fiscal ela era manual. A gente escrevia ela e tirava a segunda via. Primeira via se entregava ao cliente, segunda via guardava para contabilidade fazer Exatamente. Depois. Então, além da emissão, ainda fazia a conferência. Era isso o trabalho dele. Então, ao longo dos anos, se dedicando, ele foi sendo promovido, veio, né, se desenvolver dentro da empresa. Dentro da empresa, eles deram a oportunidade dele cursar o curso de administração. Então, ele fez o curso de administração, depois, daí já estava em cargos de gerência, aí depois fez mestrado, fez várias especializações, e aí ele foi crescendo, né, dentro da companhia. Viajou já para mais de 30 países, conheceu muito lugar, e a partir disso, de todo esse desenvolvimento dele dentro da empresa, ele conseguiu trazer, então, excelentes condições para mim e para as minhas irmãs, né? Eu ia contar, eu tenho uma irmã gêmea, né, que é arquiteta, professora da universidade, hoje coordenadora do curso de paisagismo. Eu tenho uma irmã mais nova, que tem 21 anos, que é a Gabriele,
que ela está no 7º semestre do curso de odonto na UFN. E tem minha irmã mais velha, que é a Diele, que tem 39 anos, que é advogada, já faz muitos anos aí, e tem escritório, atua como advogada. Então, nós temos na família hoje... Um administrador. Uma professora, um administrador aposentado, uma dentista... Informação. Uma advogada... Isso. Formada já? Sim, já formada. Uma publicitária. É administradora. Na verdade, a minha formação é administração. Mas vamos dizer assim, uma publicitária. É. E a outra é... Não, na verdade, minha irmã gêmea, ela é professora, mas é arquiteta. Arquiteta. Isso aí, então, uma arquiteta, administradora, advogada e agora uma quase dentista, né? Então, coisas bem diferentes, né? Bem diferentes, isso. Eu fui a única que... Eu lembro que quando eu quis fazer administração, quando eu decidi fazer administração, foi porque eu sempre gostei muito de empreender. Então, desde pequena, muitas meninas gostam de brincar de boneca, gostam de brincar de casinha. Eu brincava de vender. Então, eu pegava as roupas do roupeiro da minha irmã, eu vendia, eu fazia um caixa, eu tinha dinheirinho falso. Eu vendia roupa, sapato, eu pegava tudo que podia, itens de maquiagem, batom, tudo que eu achava pela casa. E eu brincava de vender pra minha irmã. E a minha irmã brincava também de vender pra mim. Então, um dia eu era o caixa, outro dia ela era... Tu vendia pra ela com um dinheirinho falso e ela te dava com a mesada dela, era mais velha. Não, e aí eu brincava, eu e minha irmã gêmea. A minha irmã mais velha, a gente pegava as roupas dela pra vender. Então, a gente sempre nunca teve brincadeiras, assim, de brincar de boneca, de coisas assim, mas é sempre voltada pra área de vender, de dinheirinho e de inventar que nós éramos donos de loja. Sempre foi assim. Então, eu fiz o meu ensino médio no Colégio Santana. E o tratamento de vocês, por exemplo, com a irmã, porque eu lembro de um vídeo que tem na minha turma lá, os dois pequenininhos, eles estavam com a babá, e daí os pequenininhos foram pra frente e queriam fazer negócio também. E aí o Digão pediu pra nossa funcionária fazer um suco de limão. E ele foi pra frente da casa pra vender o suco de limão. E aí ele e a Nayane, os dois pequenininhos ali, daí a Natália mais velha tava só, né, agorando na volta, só ficava agorando eles lá. E aí os dois pequenininhos vendendo, daqui um pouco o Digão começou lá, olha o suco, 50 centavos. E aí a Nanai, eu acho que... Não, a Nanai falou, e o Digão, não, é R$1. E aí a Natália, com todo amor e carinho, falou pra elas, é R$1, idiota. Era assim o amor de vocês também, todos... Eu me lembro dessa passagem aí. Na verdade, eu e minha irmã, a gente sempre teve um relacionamento tranquilo, assim. Mas as nossas brincadeiras de vender era só dentro de casa, quando a gente era pequena, assim. Só que eu sempre fui foi muito rápido pra mim, porque... Com 15 anos eu já tinha terminado o ensino médio, eu estava no Santana, daí terminei o ensino médio e decidi que eu queria fazer administração, ir pra faculdade. Hoje já é muito mais difícil essa questão da idade, né? Eu terminei o segundo grau com 15 anos. Fiz o vestibular com 15 e comecei a cursar com 16. Isso, hoje exato. Já é quase mais impossível. É muito difícil. Eu também entrei na faculdade com 16 anos, mas eu vejo pela minha irmã hoje. A minha irmã tá com 21, ela entrou na faculdade com 19, então... É muito mais difícil, né? Muito mais. Eu calculo pelos o prejuízo que eu tenho com essa invenção do 9º ano. Eu acho que a invenção de mais um ano agora... Entrar no colégio, na época, 5 anos já estava no pré, agora é bem mais difícil, né? Eu não sei, assim, ó, porque nós analisarmos isso, para mim tá cada vez pior o estudo, cada vez aumentando mais e não sei. Eu também sou dessa premissa, eu acredito nisso também. Tá cada vez pior. Mas é que, claro, tem outros motivos que levam a um retardamento desse período. Mas... Antes, né, a gente tinha tudo muito mais precoce e, de certa forma, entrou muito essa discussão, porque as pessoas diziam, como é que alguém com 16 anos vai saber o que é da vida? Eu tenho 45 e nem sei o que eu quero ainda. Exato. E aí todo mundo diz, depois que tu estiver na faculdade, tu vê se tu quer ou tu não quer. Só que, na verdade, às vezes tu vai terminar e tu não vai ter certeza, e às vezes tu vai começar e tu também não vai ter certeza, E hoje tá pior, né? Porque se nós analisarmos, tá muito fácil fazer um nível superior, as pessoas vão fazer só por fazer, ou porque tem essa coisa que precisa fazer, e aí tu vai analisar, olha, sou capaz de chutar, isso não é um dado oficial. Mas eu acho que quase que 80% de quem se forma hoje não atua na própria área. Eu acredito que seja uma grande maioria. É muita gente. Fora cursos muito específicos, né? Medicina, odonto, alguma coisa assim. Mas os demais, engenheiro desalocado da engenharia, eu vejo muito isso. A minha área de formação, que é administração, tem muito, assim, muitas áreas. Então, acaba que não é que o pessoal se desloque, porque se tu é administrador e tu resolve empreender, tu pode ir para um leque de áreas. Então, aí facilita. Mas nos outros cursos a gente vê muito disso. Daí, então, eu terminei o ensino médio no Santana, com 15 anos, e aí eu digo, vou fazer administração. Fui conversar com meu pai.
Aí meu pai disse, não faz administração, porque não é bem assim, se tu já não tá dentro da área, se tu já não tá dentro da... Porque no caso ele já tava dentro de uma empresa e depois fez administração. Eu queria começar, né, a fazer administração. E ele dizia, não, vai pra área do direito. Quem sabe tu não vai pra área do direito, tu tem perfil, administração acho que não é uma boa pra te fazer agora. Tu ainda não tem negócio, não tá em nenhuma empresa. Que é o mesmo do pai, né? Porque a administração, ela só serve, vamos dizer assim, para quem vai empreender. E mesmo assim, fazer administração não significa que tu vai saber empreender, Exato. Né? Porque empreender é um dom também. Exato. E aí a nossa família não tinha negócios, né? Então todo mundo se trabalha em outras empresas. Não tinha negócios. Ninguém era de empreender, assim, no sentido de família, de ter negócios. Então, para mim, seria algo como quem diz, tá na dúvida do que vai fazer administração. Eu escutei muitos anos isso, né? Dentro da faculdade também. Não sabe o que vai fazer administração. Só que, na verdade, eu sempre tive aquele gosto por vender, por querer ter as minhas coisas e ser dona do meu próprio negócio. Então, eu sempre nunca gostei muito, assim, de que as pessoas mandassem em mim. Então, eu sempre quis me governar sozinha. E eu pensava que a administração, eu tendo meu próprio negócio, eu ia poder tomar as rédeas, né? E aí eu digo, bom, vou fazer administração mesmo contrariada, porque meu pai não queria muito, né? Diz que, quem sabe direito e tal. Eu digo, não, vou fazer administração. E aí entrei na Universidade Federal de Santa Maria, comecei a cursar administração, fiquei, então, o curso era de 5 anos, era noturno, aí eu só vivia para estudar, estudava muito, então eu consegui antecipar o curso, fiz em 4 anos. Fui estudar na Universidade Federal de Pelotas, porque a minha irmã gêmea passou em arquitetura na Federal de Pelotas, fez lá. Então eu fiquei um tempo, o início do curso com ela lá e depois vim para a Federal daqui. E ela ficou lá. Para não deixar ela sozinha, 16 anos, a gente tudo dependia do pai e da mãe, porque tinha que ser maior de idade até para ter cartão em banco, enfim. E aí nós ficamos sozinhas ali 2 anos e nós juntas ali se viramos bem, até não sabia cozinhar e era daquele jeito. Na marra, a gente aprendeu. Tinha o restaurante universitário, uma quadra de casa, na época era R$2, R$1,50, R$2 para almoçar. Mas eu acho que ainda tá o mesmo preço aqui na Federal, eu acho. Eu não tenho certeza, agora já faz isso faz subido muitos um pouquinho, mas pelo que eu vejo da Nicole, eu acho que tá em 2 e alguma coisa, se não me engano. Na época era R$1,50 e aí a gente, daí o dinheiro rendia. E daí de noite só que a gente fazia quando necessário alguma comida. E lá tinha empresa júnior do curso de administração. E aí eu entrei, era um trabalho praticamente assim, não ganhava nada, era voluntário. E eu entrei para ser diretora de marketing da empresa júnior do curso de administração. Aí lá que eu fui, já com cargo de diretora, que eu fui descobrir o que era marketing, o que fazia. Eu estava no início da faculdade, e aí que eu fui buscar atrás e fui estudar. Depois passaram-se, então, um tempo de graduação. Eu gostava muito do curso, principalmente a área de marketing. Sempre me chamou muito a atenção, assim. No último ano do curso, entrei na área de pesquisa. Daí queria, de repente, docência pra mim. Como eu sempre tive boas notas, os meus colegas sempre pediam, tu podia fazer uma revisão pra nós antes da prova, tu podia nos ensinar a matéria tal. Eu ia muito bem em finanças e marketing. Quem sabe tu não dá uma aula pra nós, e aí a gente estuda junto. E aí eu dava aula pra todo mundo ia bem, e desde então eu digo, quem sabe se eu não vou fazer um mestrado, né? Já que eu gosto de estudar e tudo mais. E aí eu decidi, não, então eu vou fazer um mestrado. Aí no final do ano fiz a prova do mestrado, entrei. Aí emendei a graduação com mestrado, entrei voltado meus estudos para comportamento do consumidor e aí, enfim, fiquei os 2 anos estudando. Mas quando foi na questão do mestrado, tu já viu, acho que vou seguir para a área acadêmica, já foi mais ou menos pensando nisso. Na verdade, eu pensei assim, eu quero muito dar aula porque eu tenho perfil, mas ou eu era quero para abrir minha enrolar o empresa. teu pai mais um tempo, tô estudando, vou seguir ainda. Quanto mais, assim, na verdade, pro meu pai, principalmente pro meu pai, sempre, assim, a formação é muito importante. Quanto mais tu te especializa, melhor. Então, sempre tive essa pressão muito grande, mas eu sempre gostei muito de estudar. Mas ele sempre me cobrou muito. Então, aquela antiga história de tirou 10, não faz mais que obrigação. Tirei 9 e pouco, 10 em várias matérias, vamos comemorar. Comemorar por quê? Se tu, né, o mínimo que tu pode fazer, se só estuda, é ir bem, né? Tá. Então... A Nath tá aqui do lado, ela tá ouvindo, se é bom ela ouvir, que se é normal, é assim mesmo. Os o que pais, eu falo, eles olham, eu vou tirar uma nota boa, mas tu só estuda, tu quer o quê? A minha criação sempre foi muito assim, Hoje a gente vê, não é bem assim, mas a minha criação foi assim também, foi assim. Então eu sempre chegava muito feliz com as notas e era aquilo ali. E aí eles condenam, pai, porque o senhor é isso, porque o senhor é aquilo, porque não sei o que. Eu digo, mas vocês estão só para estudar. Eu venho de um tempo que eu tive que trabalhar, estudar, me virar, refazer. Hoje até um acontecimento que a questão do Gui lá, que desajar, que ficou com a pena, porque ele tá fazendo odonto, se formando ano que vem, trabalhando na parceria e ainda músico. E aí, esse final de semana, ele tocou um show na sexta,
aqui em Santa Maria, levantou cedo, não sei o que ele fez, foi de viagem, tocou 2 shows, voltou de viagem, chegou hoje às 6 da manhã e às 8h30 estava na empresa. E aí a Jaque disse assim, ai, pobre do Gui, acho que vamos dispensar um pouco para liberar. Eu digo, não vai nada, porque é só assim, né, forjado no aço que ele vai aprender a valorizar as coisas. Deixa ele tocando. Eu tive 2 anos da minha vida consecutivos, dormindo 2 horas por noite, somente isso, para poder estudar e ir bem no concurso e na competição. Então, e isso faz a gente forjar, né? E eu acho que hoje é o grande erro que os pais querem dar a moleza, né? Não cobrar no mínimo dos filhos e saber de onde sai. Exato. Eu posso dizer que a minha criação foi... Bom, até então eu estava só estudando. Quando eu entrei no mestrado, automaticamente comecei a dar aula. E aí, o que era noites estudando, podendo fazer as coisas mais tranquilo, acabou as noites de sono. Quando eu entrei no mestrado, então, comecei a dar aula. Eu fui professora substituta na Universidade Federal de Santa Maria. Fui também professora da FISMA, fiquei 4 anos e meio na FISMA. Então, eu dava 8 disciplinas, eu tinha 17 orientandos, e eu dava aula na Federal no campus de Palmeira das Missões. Então, eu dava aula, chegava em casa quase 11 da noite, jantava, preparava meu material, pegava meia-noite o ônibus na rodoviária, chegava às 6h30 da manhã em Palmeira das Missões, 7h15 eu estava dentro da sala de aula. Então, às vezes dormia, às vezes não dormia. Terminou a regalia, né? Saiu Acabou. Da regalia, foi pro mundo. Exato. Quando entrei no mestrado, comecei a dar aula, eu poderia ter pego 1, 2 disciplinas, mas eu queria pegar o máximo que eu pudesse, queria começar a trabalhar de uma vez, ter minhas rentabilidades, né, meus ganhos. Eu até pulei um pouco. Até porque eu acredito que a maioria das pessoas, não sei se você sente assim, essa coisa de depender pai e mãe, a maioria não gosta, né? Porque tem um limitador. Tem. E aí, quando tu tá na casa de pai e mãe, tu tem que ouvir pai e mãe. Eu tô olhando as câmeras porque a Natália tá ali, só para dar o recado. Então, quando tu depende, tu tem que ouvir, tu tem que respeitar. É aquilo que tá ali. Acabou. Não interessa, tu fez 18, 19, 20... Pega teu rumo, vai pra tua casinha, teu dinheiro e faz o que tu quiser. Exato. Enquanto tiver aqui, tu não via isso? Quando tu tiver aqui, as regras são as minhas. Exato. E é isso que eu venho falar quem são pai de hoje em dia. A culpa não é da nova geração que tá dando problema. A culpa é dos pais que não estão colocando regra. Exato. E eu sempre, assim, a gente sempre teve uma família com condições. Então, eu teria todos os subsídios para me escorar e pronto, né? Fico estudando e pedindo dinheiro. E eu nunca gostei disso. Eu nunca me senti confortável pedindo dinheiro. Então, isso sempre era uma coisa que me incomodava muito. Eu dizia assim, se eu estou estudando, estou sendo competente para trabalhar em várias áreas, por que eu vou ficar pedindo dinheiro? Então, já me ensinou a batalhar. Por que eu não vou andar com as minhas próprias pernas? Então, desde os meus 16 anos, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar para o Sebrae, a fazer trabalhos com consultoria na área de marketing e ADM geral. E eu começava a ganhar um dinheirinho, assim. No início era... Eu ganhava um complemento, valor, né? Um complemento, aquele troco que tu tem 300, comprar uma calça, 400, 500 reais, mais ou menos. Quando cheguei da metade pro fim do curso, que daí eu já sabia bastante fazer consultoria, as empresas já me chamavam bastante, eu tinha... 16, uns 19 anos, eu já ganhava mais de 10 mil por mês. Só com consultoria, que era, na época, era R$40 cada visita. Então, multiplicando aí quantas empresas eu atendia. Atendia o Rio Grande do Sul todo. E com 19 anos, quando eu saí do Sebrae, eu já tinha dinheiro para comprar um carro zero, meu próprio carro. Meu pai disse, eu vou dar um carro para vocês. Eu disse, não quero, eu vou ter o meu carro. Porque eu não quero um carro para dividir com a minha irmã. Ela estudando para um lado, eu estudando para a Federal para outro lado. Cada uma tinha que ir para um lado, nós tínhamos que acordar muito mais cedo. Se dividir, era uma briga. Na época, as duas com 19 anos, para pegar carro, era uma sede. Sempre, não é fácil, né? Dar presente para gêmeas, né? Um não. carro cada uma. E assim, aí meu pai ia dar um carro, claro, né, pra nós dividirmos, nós não nos acertamos, brigamos muito, cada uma queria ir pro lado, as duas queriam um carro, eu digo, bom, então fica um carro pra ti e eu vou comprar o meu carro. E aí, com o meu dinheiro do meu trabalho, comprei o carro. Isso tinha 19 anos, comprei um carro zero, na época, eu não me esqueço nunca, era um Gol. Mas foi assim, eu, depois disso, comprei vários carros na minha vida, já troquei muitas vezes de carro, sempre comprei carro zero, mas eu nunca me esqueço do meu primeiro carro zero. Eu andava na rua, eu dava um pulo, andava na rua, eu dava um pulo. Eu tava tão feliz, que eu dizia, meu Deus do céu, com 19 anos eu comprei o meu carro, trabalhando com o meu dinheiro. Daqui só vai. E aí que eu disse assim, não, então, tudo que eu imagino que eu posso ser, eu vou conseguir. Se tão jovem eu já consegui ganhar, ter um faturamento bom, imagina se eu me dedicar para uma empresa só minha. Mas mesmo assim, eu tava na docência. Daí terminei meu mestrado, tava dando aula, daí eu entrei no doutorado direto. Aí fiz 5 anos de doutorado, era para durar 4 anos, com a pandemia se estendeu um pouco mais, deu 5 anos de doutorado, sempre dando aula, dei aula na Universidade Franciscana. Isso estamos falando então 2020 já, 2020, Eu terminei meu doutorado fazem 3 anos e meio.
Foi quando eu saí. 20? É. 19 para 20. Isso. Ali, terminando a pandemia ali, né? A pandemia iniciou 20, março de 20, se eu não me engano. Então, início de 2021 ali, eu já tava com tudo concluído. Então, terminou em 20 mesmo. Em 20. É, 20. E aí eu então, tava... faz 2 anos e meio. Então faz 2 anos e meio. Isso. Eu tava... Daí tinha terminado meu doutorado, daí já tava dentro da Universidade Franciscana dando aula e peguei todo o período da pandemia como professora da Universidade Franciscana. E assim, a universidade é maravilhosa, não tenho que me queixar, são ótimos, assim, trabalhar é muito bom. Mas dar aula na pandemia foi pra mim, assim, ó, horrível. Horrível. Eu sentia que eu falava sozinha, eu sentia que eu falava com as paredes, eu sentia que eu fazia uma pergunta e tinha que estar fulaninho, ciclaninho, tô ouvindo a televisão, fecha o áudio, ó, a novela tá no fundo. E aquela coisa, assim, me corrompia. Porque... E isso foi um grande desafio, né? Foi. A própria, aqui a Fadisma mesmo, nesse desafio, e para mim também é um desafio junto à Fadisma, porque nós estamos nos preparando para isso, né? A tendência, a pandemia veio, só que a gente eu não sou acostumada naquele calor das pessoas, para te dar uma aula do outro lado para um professor, é muito mais... Isso que tu tá falando é legal, porque a Fadisma ela é mais focada nisso, principalmente o EAD. Então, muitas vezes, o aluno está do outro lado e ele não valoriza, porque o professor que está aqui, que nem nós estamos nesse estúdio, as câmeras, não é fácil, tu tá olhando para a câmera, tu não tem as pessoas sentindo a visão das pessoas, exato, como elas estão sentindo, elas estão gostando, como é que está indo. Então, eu acho que é um desafio maior ainda para os professores do que para os alunos. Sem dúvida. Eu fiquei 9 anos como professora universitária, desde que eu comecei a dar aula até o momento que eu finalizei, dei aula na pós, enfim. Minha trajetória acadêmica foi bem grande, assim. Só que o que eu gostava? Eu gostava de... Como eu era professora de marketing e de finanças, eu trabalhava cara a cara com o aluno. Então, eu trabalhava na HP 12C, na calculadora, de mesa em mesa, ia pro quadro. Tinha aquele calor, né, o marketing que levava o pessoal para vitrinismo, ia para as ruas, fazia viagens, aquilo que eu amava. E aí a pandemia, dentro de casa, ninguém me respondia. Aquela coisa, querendo ou não, desculpa o termo, mas era uma várzea aquilo, me corrompeu. Eu digo, bom, eu finjo que eu estou ensinando, os alunos fingem que estão aprendendo, para mim não tá bom. E eu digo assim, não tem como. Aí chegou um momento que nós íamos voltar para uma forma híbrida que a Universidade Franciscana tinha preparado. Um pouco de aula presencial, um pouco da aula online. Eu digo, bom, agora é minha chance de sair. Eu não comecei a contar ainda, mas já tinha aberto a minha empresa de consultoria. E eu disse assim, bom, se eu ficar trabalhando só para mim, mesmo que um salário de doutor, professor doutor, dentro da universidade, com 40 horas é maravilhoso... não quero que pareça arrogância, mas para mim ainda era muito pouco. Porque eu pensava assim, eu posso chegar muito mais longe. Não é que o salário do professor, com doutor, com 40 horas é ruim. Claro que não, é um salário excelente. Só que tem professores que tá ok, e esse salário tá muito bom, e é o que eu quero, e tá ótimo. E eu nunca estava... É que isso é uma coisa que eu sempre falo na questão do empreendedorismo e para todas as pessoas. Primeiro lugar... Quando tu é funcionário, tu tem o teu limite salarial, é aquilo ali, independente se é um salário pequeno, médio ou grande. Uhum. Para ti tá bom aquilo ali, é aquele limitador que tu vai ter. Uhum. Quando tu parte por mundo do empreendedorismo, tu não tem limite. E tu quer e tu almeja mais. E isso as pessoas podem dizer assim, mas que ganância, ganhando um baita salário, isso para quê? Que mais que quer? Gente, quando tu vai para a área do empreendedorismo, é isso que gera riqueza para um país. Não só para o empreendedor que dê sucesso, que deu certo, que vai ganhar, porque eu digo que o empreendedor, ele merece, ele arrisca. Assim como eu arrisquei minha casa, meu apartamento, arrisquei tudo que tinha, fiquei sem nada, levei golpe. Eu arrisquei muita coisa para chegar e hoje ter de volta aquilo ali, o investimento que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, só em Santa Maria a gente gera mais de 60 empregos. Né? Então, a riqueza de um país... está no empreendedor, porque alguém teve coragem, alguém abriu o negócio e alguém gera emprego e alguém gera impostos que você paga para o governo, que o governo nenhum tem dinheiro, a não ser através da geração da empresa. Uhum. Então as pessoas têm que entender isso. Quando a pessoa olha e diz assim, mas eu quero ganhar isso, tu vai ter que buscar dentro e é o que tu estava fazendo. Uhum. E eu sempre na consultoria eu pergunto para as pessoas, tu montou o teu negócio, tá? A visibilidade do teu negócio tu já sabe? Esse fim de semana até eu estava conversando com uma empresária lá no shopping. Eu digo, eu vou ter que abrir, eu quero abrir mais 2 lojas, Rodrigo Vê, porque eu preciso, eu quero mais. Só isso aqui não tá me dando do que eu quero, o conforto da... Porque realmente tu tem um limitador no teu negócio. Uhum. Então tem que analisar. Eu na empresa de segurança, eu sabia que em Quaraí, uma cidade tão pequenininha, tinha um limite muito forte ali. E eu precisava ter um negócio que eu pudesse expandir, escalonável, gigante, que era o que eu queria. Uhum. Então é isso que as pessoas têm que entender quando ela tá nos ouvindo aí. Mas que sou arrogante com um baita salário desse. Não.
tudo depende de onde tu quer chegar e como tu quer Exato. chegar. É uma opção. E assim, eu durante a faculdade eu fiz muitos estágios. Eu trabalhei na prefeitura de Santa Maria. Eu não sei hoje quanto que tá pagando um estagiário na prefeitura de Santa Maria. Na época que eu fui estagiária, em 2009, era 288 o salário. E eu fiquei lá por muito tempo. Fiquei anos lá estagiando. E que o máximo era 2 anos, mas fiquei bastante tempo. Eu lembro que eu morava na Ferrari, né? Minha mãe ainda tem casa ali. E eu pensava assim, bom, se eu for de ônibus e voltar de ônibus, mais o dinheiro para comer, os 288 não vai dar. Eu vou pagar, eu vou ter que tirar do meu bolso. Então eu ia a pé, voltava a pé para poder comer em casa, para sobrar um pouco dos 288. Porque senão não ia valer a pena. Mas eu tava lá pelo aprendizado de um estágio dentro de um serviço público, né? Que é o grande erro que hoje, inclusive, os pais falam: meu filho, para ganhar essa miséria, estarem te explorando, fica em casa, não precisa sofrer. Exato. É o que os pais falam hoje. Exato. E aí, o único cálculo que eu fiz eu preciso descer a pé e subir a pé para almoçar em casa, senão o custo vai sair muito alto. E aí, fiquei na prefeitura. Depois, eu fiz estágio na antiga S-Sul. E aí, eu tinha saído de uma empresa pública, fui para uma empresa privada. Eu tava 1 ano e meio dentro da prefeitura e eles me chamaram e me fizeram uma proposta. De 288, eu passaria a ganhar 897, mais 500 e pouco de vale alimentação, para ir trabalhar como estagiária dentro de uma empresa privada, que era a S-Sul. E eu digo, vou. E aí, fui. Fiquei lá também 1 ano e pouco. Aí, entrei no estágio obrigatório da faculdade, aí fiz na Coca-Cola. Não ganhava nada, mas eu vou ter a oportunidade de ir para dentro da Coca-Cola, estagiar dentro do marketing, então é uma oportunidade excelente. Mas dava a passagem, então a passagem, porque era longe, né, e aí voltava de ônibus. E fiz o meu estágio ali dentro também, então eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 grandes empresas, aprender muito e como estagiário. E o teu pai nem carona te dava? Não, ele é muito mais cedo, né? E era outros horários. Mas ele sempre foi muito assim, ó, não envolve. Se tu quis estagiar aqui com teus próprios pés. Quando muito, acho que no máximo uma vez eu peguei carona, foi muito. Tu sabe que hoje nós conversamos, a Natália tá aí. Pergunta se ela vai conosco. Acabou a festa dela, o horário junto da irmã dela, cumprindo horário na empresa. Ela achou que ia estar na vida boa. Não, vou com os diretores, não ter horário, depois acordar. E isso nós estávamos discutindo, inclusive hoje, na mesa, nós sentados, e a própria Nicole disse: mãe, eu sei que eu dentro da empresa lá, porque a Nicole, ela iniciou... assim, a nossa regra é, como nós temos um negócio, a regra é, fez 18 anos, acabou a mesada deles, eles são obrigados a buscar o dinheiro deles. A gente dá o estudo, dá a comida, a casa, mas quer fazer festinha, quer comprar roupinha, quer fazer, vai buscar do teu dinheiro. Então, eu faço uma maneira de buscarem isso aí. E a Nicole, ela foi muito regrada isso. Ela entrou aos 18 anos, trabalhou na empresa, fez muito bem. Daí pediu para sair porque ela queria trabalhar com outras pessoas, não só ali dentro da empresa. Aí ela foi para a promotoria, depois foi para o fórum. E agora eu conquistei ela esse ano para voltar para a empresa que nós estamos precisando, para ela ficar esse ano na empresa e depois fazer outro estágio antes de formar. Ela se forma ano que vem, em Direito tá fazendo. E aí, só que ela é muito organizada. E hoje mesmo na mesa ela disse, não, a minha regra é essa aí, eu tenho meu horário, quem é rico é vocês, eu não tenho nada, eu tenho que começar a minha vida. E aí ela é muito focada. E ela disse, eu cumpro os horários lá. Claro que ela sabe assim, eu tenho uma regalia se um dia eu sair um pouquinho mais tarde, se eu preciso de alguma coisa. Mas isso não me dá o direito de eu sou funcionário e sigo a regra lá. E aí foi a mesma coisa com a Natália agora. A Natália veio, Natália, pode ir junto com a tua irmã cumprindo os horários que conosco tu não vai ter carona. Então, eu acho que isso é a importância. Sim. Eles não entendem, eles ficam bravos, eles ficam revoltados no momento, mas mais pra frente eles vão entender o significado disso. E é bem assim. Eu, na época, daí, como eu digo, tudo é momento e são prioridades. Eu, daí, quando eu tava no mestrado, eu resolvi abrir a agência que eu tenho hoje de marketing, que é a Pratice. Então, na época, quando nós resolvemos começar a trabalhar, nós não tínhamos clientes nenhum. E aí, como é que a gente vai conseguir cliente? A pessoa chega dentro de uma empresa lá, quem que tu atende? Ninguém. Então, nós tivemos uma ideia de trabalhar com permuta. Então, o que a gente fez? A gente ofereceu para 10 empresas, pegar um exemplo, uma padaria. Eu dizia assim, eu vou fazer a tua mídia, eu vou cuidar das tuas redes sociais, tá? Mas antes disso, antes da estratégia, como que tu criou? Disse assim, bom, agora eu vou fazer a minha empresa. Como eu já era consultora do Sebrae. E como é que foi? Eu já era consultora do Sebrae, então eu trabalhava com as consultorias pontuais no Sebrae. E sempre me dei muito bem, as pessoas gostavam muito do meu atendimento e tudo mais. E aí eu vi que as redes sociais crescendo, o marketing que estava, de certa forma, offline, estava indo muito pro online. A pandemia acelerou esse processo. A pandemia acelerou muito isso. E aí eu digo, bom, as pessoas vão começar a ter que usar a rede social. Muitos não sabem nem mexer na rede social, mas precisam estar ali. E principalmente devido à pandemia. Então, o que a gente fez? A gente pensou assim,
assim, bom, vamos abrir uma empresa que cuida do marketing, mas com base na rede social, só rede social. Vamos deixar o offline de lado e vamos pegar o marketing online. Só que, para começar, o que eu trabalhava, as empresas que eu atendia, era presencialmente no marketing sem ser da rede social. Só que agora eu queria cliente para abrir uma agência de marketing digital. E aí eu pensei, bom, daí a estratégia veio aí. O que eu podia fazer? Se eu chegar para uma padaria e oferecer uma permuta, então, tu me paga lá em bolo, pão, queijo, presunto, o que for, e eu presto serviço para ti para ver se tu vai achar interessante. Se tu gostar, daqui para frente, aí vem um valor na partir do mês que vem que eu vou te cobrar, um valor baixo. E se caso tu não gostar, ok, a gente permutou e fica por aí. Nós começamos com 10 empresas em permuta. Na época, eu cobrava, meus pacotes era 187. Aí que vem, formada em administração, professora de finanças, já estava terminando o mestrado, com uma empresa aberta, e eu simplesmente criei aquele pacote sem fazer o cálculo nenhum. Vai ser 187 porque nós vamos analisar o mercado. Não fiz cálculo porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos local fixo, nós não tínhamos pessoas. Quando tu fala nós, o que é o nós? O nós era eu e mais uma aluna minha que eu tinha chamado, que era minha estagiária, para abrir a empresa comigo, e mais um que era um aluno que era tipo um jovem aprendiz. Nós éramos em 3. Mas, na verdade, eles... Na verdade, era tu com 2 estagiários. Eu e 2 estagiários, exato. A maioria vai... E aí eu pensei assim, bom, vamos ver como é que a gente vai fazer. Só que a gente queria entrar no digital. Se eu fosse abrir uma empresa de marketing offline, eu já teria cliente, já tá com uma cartela bem grande e tudo mais, por atender durante a faculdade. Mas não era o que eu queria um marketing digital. E aí como chegar, a gente vai oferecer permuta. E eu digo, quanto que a gente vai cobrar? Porque, na verdade, não ia cobrar nada. Mas eu disse, a gente precisa de um valor para poder monetizar isso. E aí a gente cobrou 187. E aí começamos. No primeiro mês, a gente permutou com 10 empresas. R$1.800. Se fosse para alugar e fazer, já não dava para nada. E aí, a partir do segundo mês, as empresas foram ficando e a gente começou atendendo 14 empresas. E as empresas que entraram em permuta gostaram, ficaram, começaram a pagar o valor. Depois de quase um ano atendendo elas, eu consegui subir o pacote para 387. Foi quando eu vim aqui para Pulse Coworking, que aí eu vim com a empresa para Pulse. Aí nós já estávamos entre 8 pessoas. E da Pulse eu fiquei um tempo na Pulse, 1 ano e pouco. E aí depois, aí eu resolvi ir para o Boulevard do Empreendimento Espírito Santo. Já estava atendendo... Nossa, na Pulse a gente cresceu muito. A gente vai atender umas 60 empresas, mais ou menos. Aí a gente foi pro Boulevard do Empreendimento Espírito Santo. Eu sabia que agora eu ia ter que começar a atender, já tinha voltado a pandemia, os clientes queriam muito no presencial, eu tinha que ter um lugar bonito, um lugar que a gente trabalha muito com belo no marketing, né? Tudo que é muito bonito, tudo que é agradável aos olhos. Eu trabalho com marketing sensorial, que é visão, audição, tato, olfato, paladar. Então tudo muito bonito, muito belo. Então eu vendi meu carro na época e botei tudo para investir no negócio. No negócio. A gente comprou mesas, poltronas, cadeiras, quadros, computadores, enfim, a gente fez um investimento ali. E a partir daí a gente foi pro Boulevard do Espírito Santo. Tínhamos um local muito bonito, pagávamos tudo direitinho, em dia. Aí eu já tava com 12 funcionários na época. E aí foi que surgiu, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é meu sócio, que é o Fernando Perini. Conheci, ele era síndico do Boulevard do Espírito Santo, alugou um apartamento para eu ir morar para lá. Daí eu decidi sair da casa dos meus pais e ir morar lá, porque eu estava praticamente vivendo dentro da empresa já, trabalhando direto, manhã, tarde e noite. E eu queria um lugar lá, porque daí era mais próximo, né? E ele entrou como meu sócio dentro da Pratice. E é meu sócio até hoje. Então a gente foi para baixo, descemos, a gente era no 3º andar, foi pro térreo. Temos uma agência bem grande lá, toda de vidro. Adquirimos também a revista Stato. E aí a gente foi crescendo. Hoje já estamos com 100 e poucas empresas mensalistas, né, que são nossos clientes. E como é que a empresa foi crescendo, assim? Boca a boca positivo. Uma empresa contratava, gostava muito, indicava para outra. E aí assim via. Nós não precisávamos fazer propaganda nenhuma, a gente não precisava estar no jornal, a gente não precisava estar na revista, a gente não precisava estar em outdoor, a gente não investia em nada. Por quê? Porque nós éramos praticamente pioneiros na cidade, um que outro fazia rede social, as agências que trabalhavam com isso ou estavam lotadas de cliente, ou não estavam... Foi muita demanda para o mercado preparado, explodiu. Né? A pandemia, ela acelerou demais. Exato. E tu sabe como é que eu cheguei à tua consultoria lá? Não. Não sabe? Não. Eu sempre fui na questão de criação, marketing. Bom, tu tá conhecendo como é que é. Uhum.
E eu sempre criei um marketing interno, sempre tinha um designer, tinha, né, trazendo pessoas para criar o grupo de marketing. Criar um marketing interno sempre da empresa. Com a demanda das empresas, era necessário mesmo ter ali dentro. Eu até tentei contratar uma empresa, nós fomos por uma empresa de Santa Maria, não deu. Daí fui uma empresa de Curitiba, não deu. Fui uma empresa de Porto Alegre, não deu. Eu acho que as empresas fora são empresas famosas, grandes, mas não deu. Até a que criou a nossa logo da parceria é uma empresa de Curitiba. Uhum. E é uma logo assim muito legal até hoje. Só que a distância, tu precisa estar no olho a olho, tu precisa estar com a tua equipe no marketing. Não deu certo. Eu tive que me obrigar a criar dentro o próprio marketing. Só que nós tínhamos um problema, justamente esse problema. Quando bateu a pandemia, eu precisava de alguém que soubesse de tráfego de internet. E aí eu comecei a mandar o pessoal pesquisar, olhar, ver o que seria, e deu uma causalidade que um dia eu fui conhecer o Boulevard. Eu nunca tinha entrado ali. E eu acho que eu só entrei uma vez até hoje, essa vez que eu fui ali, ou no máximo 2, se eu não me engano. E aí eu fui passar ali, porque eu em Santa Maria sou visita, né? Eu saí da empresa para entrar em Camobi, sendo Camobi, só obrigado, só você tem que fazer alguma coisa. E aí eu fui caminhando, e eu não me lembro, Dona Jaque, onde é que foi? Eu acho que a Dona Jaque foi na Domitila lá, acho que a Dona Jaque tinha ido lá. E eu tinha ido lá. Na primeira vez, não, foi antes de eu ter conhecido ali. E aí a Dona Jaque tinha ido ali e eu fui caminhar. Eu estava caminhando e eu cheguei na porta de vocês, entrei, aí eu olhei assim, agência de marketing, vou entrar aqui. Aí eu entrei, daí o rapaz me atendeu, eu digo, não, eu queria ver sobre a questão de gestão de tráfego. Aí deixei o número para falar para ele. Uhum. E aí foi assim que eu conheci a tua agência. Pelo Boulevard ali. Caminhando ali no Boulevard, eu já estava com a cabeça que eu precisava contratar alguém para fazer a gestão de tráfego. Só. E tu sabe que muitas empresas que a gente ia conversar em Santa Maria diziam assim, vocês fazem isso? Por que trabalha para nós é de São Paulo? Eu tenho uma empresa de Porto Alegre que faz para mim. Vocês fazem? A nossa que faz é de Santa Cruz, não sabia que Santa Maria tinha. Então, em Santa Maria tem muitas agências, mas o que acontece? Eu acho que ou elas estavam lotadas de demanda, ou muitas com a pandemia fecharam. E aí, quando a gente chegava para conversar, muitos que tinham agência não era daqui. E eu dizia como nós com uma empresa dentro de Santa Maria, com um monte de gente precisando trabalhar e as empresas contratando todo mundo de fora. E aí eu via que realmente porque eles não conheciam, não sabiam que tinha. E aí começavam a experimentar, fechavam um pacote conosco e aí ficavam. Então a gente tem clientes aí de anos, né? Então, muito desde que a gente começou com a agência, a gente tem cliente que nunca saiu, que sempre foram muito fiéis. E sabe o que eu vejo o maior problema hoje das empresas na questão da internet? Que é o atendimento. Tu manda um WhatsApp. Eu agora estava comprando uma casa lá para fora. Que era totalmente de madeira essa casa. E de 9 empresas que eu procurei, só uma me deu retorno, ficou em contato. Nossa. A maioria, oi, o que tu quer, não sei o que, tu responde. Daqui? Tudo daqui? Não, tudo de fora. Não. De fora. De Santa Maria, 2 de Santa Maria. As de Santa Maria também nem resposta. Aí eu pergunto, o que a pessoal quer patrocinar, tá na internet, se não responde o cliente? Exato. Não dá o atendimento. E assim nós vamos com N setores. Eu estou dando exemplo a esse setor aí. Mas a maioria não dá. Daí a pessoa, tu vai lá e pergunta, cara, tentei, mandei contato. É que nós estamos sem tempo, nós estamos na correria. Então não vai, tu tá dando um tiro no pé. Eu canso de dizer para as pessoas, não vai para mídia se tu não vai responder. Exato. E eu digo isso para muitos clientes meus. Às vezes a gente tem logado ali, começa um monte de mensagem. Qual o preço disso? Qual o preço daquilo? Alguém consegue entrar em contato? E aí eu mando para os meus clientes, gente, 5 dias que o cliente mandou, pode ter certeza que ele já comprou em outro lugar. E aí eu digo, por que tu investe em marketing se tu não tem equipe para dar suporte? Não adianta nada, tu traz o cliente vai embora. E é isso que tem que estar em cima. Um exemplo é agora, essa semana eu estava trabalhando lá em Bento. Daí eu recebi a foto do meu primo que mandou na caminhonete. Olha só que legal, tu precisa botar um Santo Antônio na caminhonete, não sei o quê. Eu tava olhando aqui. Daí eu só pesquisei na internet, botei ali e eu descobri uma em Caxias, do lado. Eu mandei pro cara assim, perguntei, o cara 1 minuto me respondeu. Aí eu perguntei isso, ele me respondeu, eu perguntei isso, me respondeu. Assim, em questão de 10 minutos em conversa com ele, eu disse pra ele, agenda que amanhã eu tô indo. Gastei 5 mil em material da coisa, pagamento à vista, num ato, em 15 minutos ele fez a venda, só levei a caminhoneta lá e já peguei depois no outro dia. E se ele tivesse te respondido no outro dia... Eu tinha ido embora, não tinha feito, ou demorasse, não ia fazer. E foi em 15 minutos ele fez uma venda de 5 mil em acessórios. Nossa. Não.
E o que a gente percebeu também muito, assim, de mudança de mercado, que as pessoas hoje, como elas já estão muito mais habituadas com as redes sociais, elas fazem muitas coisas por conta. Então, antes nós tínhamos muito cliente contratando pra gente fazer um layout bonito, toda uma profissionalização da mídia legal, com cores, com letras. Hoje, as coisas são humanizadas, funcionam muito bem. Então, o que acontece? Eu tendo um celular bom, eu fotografo, eu tiro foto, eu publico nas mídias e eu não preciso mais de agência. Eu mesmo posso fazer. Então, a gente teve essa mudança, que para nós também foi um baque, porque tu começa a perder um pouco de mercado, porque as pessoas começam a fazer por si só e tá tudo bem e funciona, né? Então, tu consegue reduzir teu custo e dar resultado. Então, é isso que importa pro cliente. Mas, ao mesmo tempo que esse fluxo de rede social bonitinha caiu um pouco, as pessoas começaram a aumentar a demanda por consultorias, no sentido assim, tá, mas assim, ok, fazer isso eu tenho quem faça, mas qual é a direção certa? Para que caminho, para que lado eu vou? Eu já ia até falar, porque é um baita de um nicho, uma das coisas que eu estava analisando, porque a maioria das pessoas, por exemplo, pelas campanhas do outdoor, pelas campanhas da mídia que nós temos, que eu tenho, muitas pessoas ela vem para mim assim, tá, mas eu preciso... É a consultoria. Ela pode executar, né? Mas ela precisa o caminho e a criação, exatamente. Para mim, o futuro hoje do marketing, ele está mais linkado à consultoria e estratégia. Exato. Perfeito. Porque é aquela coisa, tu tem que ter uma análise para saber... Tanto é que eu te contratei justamente para uma visão de fora do que eu tenho lá, porque quanto mais tu cresce, mais tu tem que aperfeiçoar. Perfeito. E aí tu não é o dono da razão, tu precisa ter visão de fora para fazer o... Perfeito, é isso mesmo. E a gente sempre, assim, constante, a gente faz muita viagem, a gente tá sempre comprando curso. Pra parar de estudar, não dá pra parar nunca, né? Então, assim, depois, todo mundo, quando eu terminei o doutorado, dizia, tu vai fazer pós-doutorado? Eu não quero ver mais, eu tô assim, ó. Eu digo, por um bom tempo eu vou dar uma parada, acho que eu vou me aprimorar em cursos. E o que tem hoje na internet de mentorias, de cursos, de material bom, assim, pra te se atualizar, pra te descobrir tudo que tu precisa... Tá ali, né? Então, como as coisas mudaram. E isso favorece cada vez mais que os nossos clientes vêm fazendo lançamentos digitais. E aí as pessoas vão dizer assim, meu Deus, com tudo tá vindo o Google, coisa, tu não tem medo que tu vai perder mercado, fazer... Não, gente, precisa-se de orientação, precisa alguém que estude aquilo ali, que se especialize, porque não adianta, eu mesmo. Eu não vou conseguir me especializar só no marketing, por mais que é a coisa que eu mais adoro, eu não consigo, tem criatividade, ok, mas precisa dessa especialização rodar. Sim. E as pessoas hoje, estando na empresa, é o que eu mais digo na questão carreira. Tu tá falando aí, tem como se especializar. Só que as pessoas não querem estudar. As pessoas não querem fazer o a mais do que estar naquilo ali. E depois não sabe por que não cresce na carreira, por que não ganha mais. Eu quero aumento de salário. Beleza, ótimo. Mas qual o teu rendimento diferenciado que estava para o a mais? E é bem isso que acontece. Então, hoje eu digo, alguém me falar assim, mas eu vou para essa área aí, consultoria, treinar, qualificar, preparar no marketing. Se está cada vez mais fácil as pessoas irem buscar. Não te preocupa, as pessoas não vão buscar. Não. Elas vão pagar, vai ter alguém que vai fazer, porque elas não vão fazer isso. Exatamente, é bem isso. Ou porque não deu sucesso na vida, porque não estuda e não foca nisso. Ela não vai focar no que está fazendo. Ou aquele que tem o sucesso, mas ele não vai ter o tempo que ele precisa, um especialista, uma pessoa boa para estar redigindo. Exato, é bem isso. Então, a carreira, o resumo é isso, o empreendedorismo é isso. E hoje, quando perguntarem, assim, me perguntam, o que eu faço, o que é bom, o que é ser diferente hoje? Eu digo assim, olha, o princípio básico de ser diferente hoje é só ter pontualidade e responsabilidade. O que era para ser básico se tornou diferencial. Exatamente. O que era para ser o mínimo, hoje é um diferencial. E é bem isso. Nossa, a gente que trabalha com designers, né? Claro, é uma profissão maravilhosa e a gente praticamente, a agência depende de designers. Mas a gente vê, assim, como é difícil, porque os designers hoje, que são muito jovens, eles têm um pensamento muito assim, eles gostam de trabalhar freelancer, eles gostam de no meu tempo, troco, na minha casa, no meu horário, quando eu tô afim. E assim, e são profissionais maravilhosos e tu precisa deles. Então, nós sentimos muita dificuldade no caso da contratação de designers, porque são profissionais maravilhosos. Tu precisa deles, mas eles são criados numa nova geração que eles fazem os horários deles, eles trabalham como eles... Eu sempre tive sorte de design. Primeiro foi o Glauco e agora... Os nossos, eles ditam as regras. Então, a gente acaba ficando um pouco refém, porque precisa, porque trabalham muito bem, porque são qualificados, mas não são a mesma criação, a mesma formação. Não. Assim, a mesma... O momento é diferente. Então, para nós, aquilo de cumprir horário, de ter regras, de ter... a gente tem que aceitar que, às vezes, o ritmo não
anda sempre como a gente quer, né? Isso para nós é um problema. Não, hoje o Everton até, inclusive, o Everton lá ele trabalha sob pressão. Às vezes ele tá sentado lá e eu chego para a criação e sento do lado dele. Bom, Everton, agora nós vamos terminar isso aqui. Aí ele já fica tremendo e aí o pessoal diz assim, ai, judiaria, não pressiona o Everton, ele vai trabalhar. Não, ele vai trabalhar sob pressão, sim, vamos embora, Everton. Eu só, não. Mas é isso aí, nós estamos bem nisso aí no mercado. O que tu queria deixar, estamos na reta final agora, finalizando. O que tu queria deixar? Qual a tua mensagem? Mês das Mulheres e empreendedorismo. Perfeito. Então, assim, eu acho que a primeira coisa... Primeiro que nós já ganhamos muito espaço, né? As mulheres hoje, em 2023, estão muito evoluídas, são muito empoderadas. Mas o principal que eu queria dizer é a questão do comodismo. O comodismo não é só no teu salário, quanto tu tá ganhando hoje, que tu tem cada vez querer ganhar mais. Não é isso. É na tua sede de estudar, de ir atrás, de mostrar o teu potencial, de mostrar a tua força, de não se apagar. Então, isso eu digo para todo mundo, tá? Para as mulheres que trabalham comigo, tem que estar cada vez mais focado, cada vez aprendendo mais, se especializando mais, porque a gente não tem como pausar. Se a gente pausar, a mulher, principalmente, passam por cima. Então, a gente tem que se aperfeiçoar. Então, nunca parar de estudar. Essa é minha dica, essa é minha... Porque a mulher, ela teve por muito tempo e ainda, né, tá provando essa questão, que ela é capaz disso e consegue. Mas eu sempre digo que o bom empreendedor é aquele que olha o profissional. Não a cor, não o sexo, não nada disso. Tu tem que olhar o profissional, que aí com certeza não vai errar. E eu até sempre prefiro, quando o RH faz as pré-seleções das entrevistas, eu prefiro não ter foto de ninguém. Eu quero saber mais ou menos pelo histórico e o que vai mandar mesmo é na questão da conversa. A hora que eu olhar no olho daquela pessoa, ver que ela tá brilhando, que ela realmente quer aquilo, para mim, o mais importante é isso. E hoje eu tenho um gráfico que eu trabalho, mais é confiança do que alta performance. Eu prefiro 10 mil vezes uma pessoa de confiança do que alta performance. Porque uma alta performance sem confiança destrói a tua empresa. Então, verdade. isso tem que ter muito cuidado. Quem me conhece sabe, dentro da empresa, o primeiro lugar é confiança. Sem confiança, tu não tem nada. Não adianta. Não né? consegue. E uma vez rompida é difícil a gente... Não, né? nunca mais. É o que eu digo. Mas então tá. Te agradeço, Daniela, esse convite mais uma vez. Deixo aqui o nosso agradecimento. E vou encerrar o nosso programa com uma frase que eu sempre digo. Fiquem com Deus.